Bom dia, oitavo ano! Vamos iniciar nossa aula de hoje corrigindo a atividade que a tia solicitou para casa. A tia pede que vocês abram o livro na página 273 e acompanhem a nossa correção. Bom, a questão nos diz: observe ao gráfico. Esse gráfico, gente, ele nos mostra a concentração de glicose no sangue durante e após uma refeição. Então, a letra A, ela nos pergunta o que esse gráfico apresenta. Como a tia acabou de dizer, esse gráfico, ele mostra a variação da concentração de glicose no sangue de uma pessoa por determinado período de tempo durante e após uma refeição, tá certo? Letra B. Marque um X na alternativa que completa corretamente a frase. O hormônio que está relacionado à diminuição da concentração de glicose no sangue é a insulina, né, gente? Que é produzida pelo pâncreas. Letra C. Desenhe uma seta para cima ou para baixo, de acordo com o que aconteceu com a concentração de glicose no sangue. Durante a refeição, 2 horas após o término da refeição. A gente observa lá o nosso gráfico e a gente vê que durante a refeição, essa concentração de glicose no sangue, ela subiu. E 2 horas após o término dessa refeição, essa concentração de glicose, ela veio a diminuir. Letra D. Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por várias alterações hormonais. E em meio a essas mudanças, algumas mulheres podem apresentar a diabetes gestacional, doença que se caracteriza por alta concentração de glicose no sangue durante o período de gestação. Pesquise uma maneira de prevenir a diabetes gestacional. O que vocês colocaram, gente? Bom, a prevenção dessa diabetes gestacional, né? Ela pode estar relacionada a manter hábitos saudáveis, como a alimentação balanceada e como a prática de atividades físicas orientada por um profissional da área, tá bom? Letra E. Marque um X na alternativa que completa corretamente a frase. Os hormônios que se relacionam à preparação do corpo da mulher para a gestação e amamentação são: quais são os hormônios que nós vimos que são produzidos pelos ovários? É o estrogênio e a progesterona, não é isso? Que são produzidos pelos ovários e preparam o útero para a gravidez. A prolactina, produzida pela hipófise e que estimula a produção do leite, tá certo? Vamos virar nossa página. Virando nossa página, na página 274, temos a questão 2. Observe no quadro abaixo a concentração de glicose no sangue e glicemia, né? De 2 animais, antes e após a administração de um hormônio. O animal X recebeu insulina e o animal Y, adrenalina. Os efeitos desses hormônios nesses animais são semelhantes aos observados em humanos. Então, nós temos o quadro, o animal X ele recebeu insulina e a concentração de glicose no sangue antes era 90, depois passou a 70. O animal Y ele recebeu adrenalina, antes era 95 e depois 130. E um paciente diabético é tratado com doses diárias de insulina para o controle de sua glicemia. Após ter sido assaltado, é encaminhado a um hospital sobre o efeito de um grande estresse. Com base nas ações de hormônio, insulina e adrenalina,
sobre a glicemia dos animais e na alteração hormonais de situações de estresse, considere as seguintes questões. Questão 1. Como está a glicemia do paciente quando ele dá a entrada no hospital comparado aos valores antes do assalto? E 2. O médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber naquele dia, como? Assinale a alternativa que apresenta as respostas corretas. Bom, na questão 1, ela é aumentada, tá? Como está a glicemia do paciente quando dá entrada no hospital? Está aumentada. E o médico, ele deve alterar a dose da insulina nesse dia que o paciente deve receber? Sim, deve aumentar. Assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. A hipófise, gente, interage com a parte central do sistema nervoso responsável pela liberação de seus hormônios? Verdade. A hipófise, ela produz apenas hormônios que coordenam a atividade de outras glândulas, por isso ela é chamada glândula mestre? É falso, né? Ela não produz apenas hormônios que coordenam a atividade de outras glândulas. O hormônio do crescimento estimula a divisão de células que compõem nosso corpo? Verdade. As respostas aos hormônios FSH e LH são diferentes no homem e na mulher? Verdade. O hormônio ADH atua nos rins, estimulando a produção de urina. Falso, né, gente? A prolactina é muito importante durante a gravidez, pois prepara o útero para o desenvolvimento do embrião. Falso, gente. Nós acabamos de ver isso nas questões anteriores. A prolactina, gente, ela é responsável pela produção do leite. Dando continuidade, página 275, nós temos uma questãozinha 4. O estresse é definido como um conjunto de respostas do organismo que tem como objetivo preparar o corpo para determinadas situações. Entre as respostas destacam-se o aumento das frequências cardíacas e respiratórias e da pressão arterial. No entanto, caso tais respostas persistam, o quadro passa a ser de estresse permanente, o que pode prejudicar o organismo. Entre os sintomas do estresse, podemos citar dor de cabeça, dor muscular, insônia, taquicardia, alergias, queda de cabelo, mudança do apetite. Problemas na pele, falta de ar, irritabilidade, ansiedade, entre outros. Os fatores que desencadeiam o estresse são muito variáveis, além de medicamentos, uma alimentação adequada, a prática de atividades físicas e a reflexão sobre as situações que desencadeiam o problema são algumas medidas que podem auxiliar no tratamento. E aí nós temos a alternativa A, que pede que vocês se reúnam com os colegas. Infelizmente, né? Nós fizemos cada um na nossa casa, mas a gente pode discutir entre nós sobre as situações que provocam o estresse e como fazer para evitá-las ou amenizá-las, tá bom? Então, essa é a pergunta. Faça uma pesquisa sobre as situações que provocam o estresse e como fazer para evitá-las ou para amenizá-las. Bom, meus amores, e aí vocês podem estar listando fatores que desencadeiam o estresse, que há os agentes estressores externos e os internos. Os agentes estressores externos são relacionados às situações que apresentam ameaças ou problemas relacionados à rotina, problema de saúde, problemas econômicos, de relacionamentos ou ligado ao trabalho e estudo. Os agentes estressores internos estão relacionados aos conflitos pessoais,
as perspectivas de ansiedade relacionadas ao passado ou ao futuro. E para prevenir ou auxiliar no tratamento do estresse, pode-se tomar algumas medidas, por exemplo, dieta adequada, prática de atividades físicas e a reflexão sobre as situações que desencadeiam o estresse. Letra B, ele nos pergunta qual hormônio produzido em nosso organismo pelas glândulas suprarrenais influencia o corpo em situação de estresse e como ele age. Que hormônio é esse, gente? É o hormônio cortisol. E ele age coordenando respostas que preparam o nosso organismo para enfrentar situações de alerta ou estresse. E a questão C, né? Ela poderia ser desenvolvida se nós estivéssemos em sala, todo mundo junto praticando, que pede que nós organize outros grupos para fazer uma campanha na escola da prevenção do estresse, expondo os cartazes e fazendo cenários sobre esse assunto, tá bom? Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa correção. A tia pede que vocês corrijam, que vocês complementem a atividade de vocês, tá bom? A tia queria deixar aqui um grande beijo para vocês, desejar que façam boas provas, tá bom? Um grande cheiro da tia e bons estudos!